Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui agora com o nosso bate-papo, né? Um bate-papo aqui agora com um grande saltador olímpico, Hugo Parisi. Hugo, muito obrigado pela sua presença, tá? Me diz uma coisa, por que saltos ornamentais? Não, antes de mais nada, eu que agradeço aqui o convite, né? E é um prazer estar conversando com você aqui, que me conhece, né, desde pequeno. Com certeza. Né, e essa primeira pergunta, assim, ela é bem interessante porque normalmente a criança, ela escolhe o esporte que quer ir, né, quer fazer. Né? No meu caso foi um pouco diferente. Quem decidiu isso por mim foram meus pais. É mesmo? E eles colocaram, né, nos saltos orientais porque achavam um esporte bonito. Com certeza. Né? E com certeza era você que estava saltando. Jura? Se a gente fizer ali a nossa diferença ali deve ser que uns 8 anos, talvez, né? Por aí. Então era você que estava saltando lá e eles achavam bonito e me colocaram nos saltos. Que legal, né, por conta de achar um esporte bonito, e eu fui ficando até por volta ali dos 12, 13 anos que eu pude, enfim, escolher realmente o que eu queria. E eu já tinha uma paixão pela modalidade. Eu vou entregar o Hugo, era desse tamanhozinho, gente, quando a gente salta, quando ele entrou nos saltos. Que legal, Hugo, que bacana. Quando é que você percebeu que você ia ser um atleta de ponta? Qual foi esse momento aí pra você? Porque até então era escolinha, né? Escolinha, começou a curtir, começou a tornar gosto. Como é que foi essa? Explica pra gente como é que foi isso. Olha, eu não tenho muita consciência, assim, de quando eu tinha 7, 8, 9 anos, por aí, assim, né? Então, eu sei que pelo que meus pais falam, eu gostava, né? Então, eu estava sempre lá indo, né? Praticando a modalidade. Eu fui começar a ter uma consciência, assim, do que eu fazia por volta dos 11 anos, aí, enfim, né? Peguei todo o amor que eu tenho hoje pela modalidade, mas até então ainda era uma brincadeira. E com 15 anos, 15 para 16 anos, eu tive a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, né? Então eu precisava treinar. 15 anos? Com 15, 16 anos. E eu fui, né? Eu fui para o Rio de Janeiro muito mais por... Foi no Vasco da Gama, não foi? Isso, exato. Lembro. Aí, só que eu fui muito mais por estar morando no Rio de Janeiro do que pelos saltos ornamentais, assim. Mas eu sabia que era uma condição, né? O fato de eu estar indo para o Rio de Janeiro, né? Fazer essa mudança, né? Que eu comprei essa mudança, diria assim, né? Sim, comprei a ideia de mudar, ir para uma cidade grande, né? Brasília ainda era, né, bem mais tranquila do que é hoje. E eu tinha que estar praticando a modalidade. E por volta dos 18 anos só que eu realmente falei, não, saltos orientais vai ser minha vida. Você foi pro Vasco da Gama com patrocínio, né? Isso, eu fui para saltar pro Vasco da Gama, contratado pelo Vasco da Gama. Mas até então, né, como eu falei, eu estava muito mais por estar numa cidade grande, enfim, estar vivendo uma aventura, não pelos saltos em si. Os saltos ali era um meio para eu estar fazendo essa aventura. Né? E a decisão, como eu falei, foi por volta dos 18 anos, e eu só decidi porque eu fui vice-campeão mundial júnior, né? Na Alemanha, e eu falei, não, né, peraí, acho que... Você não gosta de sério. Eu acho que tem alguma coisa a mais aqui dentro pra mim. Eu falei, não, né, eu vou decidir saltos da minha vida, e com 20 anos cheguei na minha primeira Olimpíada. Me conta como é que foi essa primeira, não sei se foi essa, acho que não. Como é que foi essa primeira viagem internacional que você fez? Porque assim, a sensação é você estar na escolinha, depois você começa a, né, eu tô começando a saltar bem, de repente você vai para uma viagem internacional. Qual que é a sensação de você estar num avião, então, conseguir, né, sei lá, como é que foi isso aí? A primeira viagem internacional, eu tinha 11 anos. 11 anos? Nossa, que eu fui pro Canadá, e era você vai lembrar, né, que não tem mais hoje, que era o Canamex. Isso, Canadá, Estados Unidos e México, né? Que era um circuito dos 3 lugares, né? Exato. Era América do Norte. Aí eu fui, né, pra essa competição e... Não tem mais, eles estão tentando voltar com ela, mas hoje, né, já tem um bom tempo aí que tá parado. E principalmente para as categorias de base é uma excelente competição. Claro. E, enfim, né? Aí foi minha primeira experiência internacional, foi tudo muito, muito bacana, assim. Eu tenho a foto lá guardada até hoje. Não tenho dúvida, né? Gente, eu não sei se vocês sabem, mas eu sei e torci demais. O Hugo, ele foi para as Olimpíadas.
Conta essa história pra gente, com calma. Desde o desfile lá, aquela coisa toda e tal. Não sei se foi no encerramento ou foi na abertura e tal. Me conta como é que é a estrutura aí das Olimpíadas, né? E fala pra gente quais foram, quais as que você foi. Bom, eu fui, né, eu tive o prazer de representar meu país por 4 vezes. 4 vezes? Exato, a primeira foi em Atenas, aí depois... 96? Em 2000. Desculpa, 2004. 2004. Aí depois 2008, Pequim. 2012, Londres e 2016, Rio de Janeiro. E aí, assim, eu fui para as 4 últimas Olimpíadas, agora eu já não posso falar mais isso, que agora acabou de ter Tóquio. Confusão, né? Até para às vezes. Né? O negócio da pandemia, né? O Tóquio foi no 2021, aquela situação Exato, toda. Mas conta devagar como é que foi a situação em que você... Como é que foi esse métier? Como é que é esse métier de Olimpíadas, Jogos Olímpicos? Quando a gente começa a treinar sério, de verdade, assim, enfim, a primeira coisa que vem é o sonho. É o sonho de chegar nos Jogos Olímpicos, que é onde, enfim, é o ápice, né? Claro. É o máximo que todo atleta pode chegar. Então, a gente começa a sonhar com isso. Né, essa minha primeira conquista foi 2004, que foi, enfim... Assim, Atenas. Na Grécia. É uma experiência assim, única, né? E eu fiz um pouquinho o contrário do que normalmente os atletas fazem. Que no ano anterior sempre tem o Pan-Americano, e eu não participei do Pan-Americano. Né? Eu comecei a participando do circuito. Das grandes competições de verdade, assim, já direto na Olimpíada. Então eu fiz o caminho um pouco inverso, assim, do que o pessoal faz. E foi uma experiência, tipo, única, assim, né? E aí, quando você conquista esse sonho, você chega, pô, né? Caramba, cheguei onde eu queria estar. Aí só vem agora eu quero estar na próxima. Olha, né? Então, legal. Aí você já começa, tipo, a cabeça já muda muito, assim, né? Como é que foi a experiência da primeira para a segunda? A primeira é tudo novidade, aquela coisa assim, né? Tudo maravilhoso e tal. Olha lá o fulano, olha lá o ciclano e tal. E na segunda já é um pouco menos entusiasmo ou não? Ou de repente isso me prejudicou na primeira? O que você tira disso? Foi bem diferente assim, as minhas participações, né? A primeira, né, como você colocou bem, é tudo muito novidade, é aquela coisa de quebrar um pouco do tabu, né? Porque ainda mais no pensamento de brasileiro, a gente sempre coloca os outros acima da gente. Então, tipo, quebrar essa barreira foi muito importante. Tanto é que, quando acabou os jogos, eu falei, não, pronto, agora eu tenho que estar no próximo. Né? E nunca passou a outra coisa na minha cabeça, a não ser estar no próximo e muito mais do que isso. Eu nunca tive dúvida. Olha. Então, isso foi, né, essa construção desse trabalho... É segurança, né? É certeza, né? Faz muita diferença. Faz muita diferença no dia a dia e como as pessoas te veem também, né? Claro. Então, como você falou, essa segurança, você acaba que só traz pessoas boas para perto de você. Claro. E, enfim, e você consegue fluir, né, no trabalho que você está proposto a fazer. Bacana. E a segunda Olimpíada, como é que foi a segunda? Aí a segunda, assim, ó, fazendo um retrospecto, o fato de conseguir classificar para a primeira, eu tive que, tipo, chegar num nível técnico para me classificar, ou seja, então a minha participação não foi como eu gostaria. Sim. Né, porque o que é normal, né? Porque um pouco antes eu tive que dar aquele pico, né, para poder conquistar a vaga lá, que já, enfim, que era, né, eu era muito novo, tinha 20 anos, e então eu tive que trabalhar para me classificar. Na segunda foi diferente, na segunda eu já me classifiquei de forma tranquila e pude focar na competição nos Jogos Olímpicos, né, propriamente dito. E saltei muito bem, fiz o que eu tinha que fazer, mas deu um pouco de azar, porque eu peguei uma competição muito forte, né, então eu acabei ali em 19º lugar e avançavam 18. Pô, então, isso ficou por uma, né? E eu saltei muito bem, enfim, né? Isso, assim, no momento a gente fica pé da vida, né? Para ser mais sincero, né? Mas, assim, a consciência de que você poderia ter feito melhor, isso não tem a dúvida. Que você começa a criar coisas na sua cabeça. Poxa, poderia ter apertado mais a perna ali, exato, ter feito, né? ali, segurado melhor na quadril, mão, exato. E tal, mas eu saí feliz, né? Porque, assim, eu
tava dentro do programado, assim, eu só, tipo... Sim, a pontuação foi a esperada. Foi uma pontuação muito boa. Você imagina, você imagina 6 saltos, né? A partir do momento que, quando eu saltava era 10, né? Então você imagina, é uma loucura, né? Era série obrigatória e série livre juntos. E agora, já faz um tempo para cá, é somente a série livre, né? Que são saltos mais difíceis. 6 saltos, né? 6 saltos, na plataforma, no trampolim na plataforma, né? O Hugo, para quem não sabe, é mais plataforma, né? Só plataforma. Só plataforma. Saltei trampolim, mas só quando era juvenil, infantil. E por que essa coisa de só plataforma? Foi natural? Foi o resultado? Ou porque você gosta? Como é que foi esse processo? Porque eu só estava muito trampolim, mas fui campeão brasileiro da plataforma. Né? Então foi natural, né? Foi natural, assim, de... eu não era bom no trampolim e era bom na plataforma. Então acaba que você vai deixando de competir. Vai explicar isso pra quem não conhece, né? Ficar cansado à toa e tal. Aquela coisa tipo, né, pra que eu vou saltar se eu sei que eu não vai pra frente. Não vou conseguir nada, aqui é mais ou menos isso. Né? Então, e na plataforma, né, eu tinha um certo nível, então eu vou ficar perdendo meu tempo aqui no trampolim que eu não vou conseguir nada, eu vou focar mais na plataforma. Tá certo. Terceira Olimpíada, como é que foi o processo? Terceira Olimpíada, a mesma coisa também. Foi em 2012, desculpa. 2012, em Londres, né? Em Londres. Tava muito bem, tava no meu auge de carreira. Classifiquei, né, de forma, assim, né, tranquila, mais tranquilo ainda. Que lugar você pegou na primeira? Na primeira eu fiquei triste. Não, na primeira, na eliminatória, em 2012. Então, eu fui muito mal. Na Olimpíada, propriamente dito, fui muito mal, mas eu estava no meu melhor ano. Né? Eu estava indo, toda a competição que estava indo e melhorando as pontuações. E, enfim, estava sendo cotado ali para estar muito bem na Olimpíada. Mas 3 meses antes eu machuquei, tive uma lesão e perdi toda a capacidade técnica que eu tinha e cheguei na Olimpíada mal. Que é o atleta de alto rendimento vive sempre, né? Ou seja, uma lesão 2 meses, 3 meses antes de uma competição importante, sempre tem essa situação de você... né? Pode acontecer e é completamente normal, né, que aconteça. E, enfim, né? Tipo, não tem muito o que falar. Eu tive uma lesão, a lesão me atrapalhou, eu perdi, né, toda a capacidade técnica que eu tava. Sim. Além do que é um esporte de repetição, né? Um esporte de você tá lá, passa 2 semanas sem treinar, você já é diferente, né? Você tem que ter todo dia e tal, um dia na semana descansa e tal, aquela coisa toda. Aí sai bem triste, né? Do jogo, com o resultado, como foi. Pontuação, né? Porque eu tava no meu melhor ano, então, sabe, tipo... Assim, é lamentável, mas ok, mas faz parte. Serve como experiência. Faz parte e isso aí... E a gente tem que aproveitar esses momentos para conseguir se fortalecer no futuro. Com certeza. Né? Que foi o que eu procurei fazer. Continua. Aí depois eu vim, né, para a quarta, que foi os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que 1 ano antes eu comecei a ter problema nas minhas costas. Né? Eu sempre sofri com lesão nas costas. E 1 ano antes eu comecei a ter muita lesão de conseguir treinar 15 dias, ter que ficar uns 2 meses sem treinar, depois mais 15 dias. Então foi o ano assim, que eu menos treinei na vida, mas a minha preparação mental nunca foi tão forte como os outros. Como as outras competições. E eu estava tão focado que ia dar certo, assim. E fiz uma competição excelente. E aí acabei em 16º lugar, assim, né? Então foi... Aí você conseguiu... minha melhor participação em Jogos Olímpicos. 16º, aí conseguiu ficar entre os 18, né? Que é passei, a primeira fase, né? Aí eu passei, enfim, eu passei em 14º, se eu não me engano. Foi alguma coisa assim. Aí, na etapa seguinte que eu fiquei em 16º. A etapa seguinte ficam 18 ou 12? Tem a preliminar, né, com todo mundo, aí ficam 18, aí todo mundo salta de novo, aí ficam 12 que é a final. Que é 12 é a final, tá Isso. Certo. E competiu sincronizado também, né? Mas aí o sincronizado a gente como... Que foi, na verdade, quanto é que entrou no sincronizado? 2000. Na minha época eu não tinha, em 2000, exatamente. Aí todo o país sede da competição já tinha eu e o Jackson Rondinelli, que é do Pinheiros. Ok. Aí obrigatoriamente tinha já a sua vaga. Isso, porque era país sede. Aí a gente, enfim, né, eram só 8 competindo, aí a gente acabou ficando em 8º lugar. Mas foi assim. Qual foi, assim,
a sua maior frustração, acredito que deve ter sido de Londres, não sei se é exatamente isso, né? Qual foi a sua maior frustração nos saltos ornamentais? Que tipo, cara, que absurdo e tal. Pô, essa é uma porque pergunta assim, difícil, viu? Eu sei, é porque a gente tem muitas, né? Eu não tenho dúvida, eu sei disso. Mas você assim, tá me deixando pensando aqui. Vou falando então até quando você pensar. Vai que eu tô pensando. Porque é o seguinte, às vezes uma decepção é justamente o impulso que você precisa para você chegar ao teu ápice, né? Alguma coisa assim, né? Você comentou 2012 que estava no seu melhor ano, né? E ali você saltou mal por causa da lesão que você teve há 13 meses atrás. Mas ali é um aprendizado, né? Em 2016, que na verdade 2015 você ficou com lesão nas costas, mas ali sua energia mental, vamos dizer assim, fluiu de uma forma forte, né? Que ajudou bastante a você manter o nível, seja como for. Então assim, cara, eu fui atleta, eu sei como é que é. Tem momentos que você fala que você vai arrebentar e não arrebenta. E tem momentos que você dá deixa pra lá e você arrebenta. Então, assim, qual foi assim, a sua maior decepção e, ao mesmo tempo, qual foi o maior ápice, o maior uau, coisa que você já fez nos saltos ornamentais que você pode contar para os seus filhos, um exemplo? Acho que frustração... Acho que o resultado da Olimpíada de 2012 foi bem difícil para mim, porque, né, como eu comentei, realmente eu estava muito bem, eu estava muito bem cotado, cheio de patrocínio, sabe, tipo, de uma realidade que o nosso país assim não tava, e eu, enfim, e todo mundo que me olhava saltando, falava, caraca, o Hugo vai chegar lá, né, e eu sabia disso, né, só que, enfim, a gente não controla a lesão. E de orgulho, eu gosto muito de falar isso, essa questão de, não tem uma coisa específica em si, né, mas eu gosto de, e é uma coisa que eu sempre me preocupei, é aquela questão de você olhar para trás e saber que você fez uma coisa bacana. Né? Então, eu coloco meio que o todo. Legado. Então, não é qualquer um que participa de 4 Olimpíadas, né? Ainda mais de saltos ornamentais. Exatamente. E aí, acho que tudo, muito mais do que resultado, é o que você construiu dentro da modalidade, dentro do esporte, né? Que, pô, hoje eu já não estou saltando mais, mas eu sou um cara que eu sou super respeitado no mundo inteiro. Eu acho que isso não tem preço. Não é uma medalha que vai te dar o respeito, é pelo contrário, né? Justamente o seu legado, né? O que você conseguiu. Exatamente. Você falou que já parou, né? Por quanto tempo você parou? Parei em 2017. 2017 você parou. Isso. Me conta como foi essa transição. Primeiro, vamos lá. O que aconteceu contigo depois que você parou? Porque você passa aí... Quantos anos você ficou nos saltos? Fiquei 25 anos, talvez. 25 anos saltando praticamente todo dia, toda semana, aquela coisa e tal, férias e pá. E de repente, não tem mais isso. Como é que ficou para sua cabeça essa coisa de você estar sempre saltando e depois você não estar mais saltando? Né? Me fala essa transição, como é que foi? Foi difícil? O corpo, sei lá, engordou, a cabeça ficou ruim? Me conta como é que foi mais ou menos essa história. É difícil até hoje, né? Eu sinto muita falta. Eu sei muito bem o que você está falando. Eu sinto muita falta, principalmente da rotina, né? E dessa questão de dedicação, de chegar lá no treino e você ter aquele foco, aquela meta diária, né? Mas você pode ter isso em outras áreas. Eu sei, é o que eu estou tentando. Né? Então, hoje eu faço parte da equipe... O que você está fazendo hoje? Hoje eu faço parte da equipe administrativa dos projetos que a gente tem junto ao governo. Saltos ornamentais Brasil. Isso. Né? Então, tenho trabalhado em prol da modalidade para modernizar, para desenvolver a modalidade no país inteiro. Continuo super ligado. Com certeza. Que bom que você continua, né? Porque você viveu isso, né? E agora você pode botar a sua experiência para fora. Exato. E ver o que falta. E esse momento de transição, assim, de carreira, digamos assim, é o pior momento do atleta, né? Que você vem de uma realidade que você é o cara e de repente no dia seguinte, no dia seguinte você não é nada. Você não é nada e tem que começar lá de baixo e... Na verdade, essa outra atividade que você está fazendo, que é da parte administrativa, né? Da Confederação, né? Confederação Brasileira de Saltos Ornamentais, né? Então, então, assim, não faço mais aquela rotina de piscina.
mas eu preciso ver o que eu poderia ajudar no sentido, né, de fazer projetos e tal. Isso é uma pergunta que eu ia fazer. Tem algum projeto saindo agora? O que você agora poderia ajudar realmente para os salos ornamentais de Brasília? Como você falou, né? Vocês estão divulgando os salos ornamentais no Brasil? Me conta um pouco sobre isso aí. O que está acontecendo? A gente trabalha com duas frentes. Uma mais local, que é o clube, que é o Instituto Pro Brasil, da qual hoje eu estou como presidente. Instituto Pro Brasil. Pro Brasil, exato. Tá. Né? Que é onde a maioria dos atletas estão competindo hoje, os principais. Está sendo lá no Centro de Excelência da UNB, né? A gente tem um projeto bem bacana, junto ao governo, que a gente tem 3 polos, né? Então, a gente tem o Instituto Pro Brasil aqui em Brasília, tem um centro de treinamento no Rio de Janeiro e tem um centro de treinamento em João Pessoa, na Paraíba. Então, tá bem legal, né? Esse projeto pelo Instituto. Aí, né, em conjunto, tem também o projeto da Confederação Brasileira de Salos Ornamentais, que a gente tem um projeto na Universidade de Brasília e um projeto bem bacana também, que é de incentivo à modalidade, que tá para a gente, já era para a gente ter executado, mas por conta de pandemia ficou um pouco difícil, né? Atrasou um pouco. Aí esse outro projeto a gente vai abrir 10 núcleos de salos ornamentais pelo Brasil inteiro. Olha, e muito mais focado no social do alto rendimento. Exatamente, né? Até porque quando tiver alguém se destacando, vai para o alto rendimento. Exato. Isso, porque a gente está querendo fazer essa ponte mesmo. Legal. João Pessoa, né? João Pessoa pega o Nordeste inteiro, tem algumas outras cidades. Quais seriam as cidades lá? Porque você falou Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é forte, São Paulo é forte. Tem na verdade, hoje os salos ornamentais ele está forte só em Brasília, praticamente. Isso que eu falo. Que é uma coisa que a gente tem construído aqui nos últimos 10 anos. Certo. No Rio de Janeiro, já foi forte, sim, como você colocou aí, e caiu bastante, e agora... Desculpa, Fluminense, o Vasco e tem... Só tem Fluminense. Só tem Fluminense. Fluminense e Instituto Pro Brasil. Instituto Pro Brasil, que é na piscina, qual piscina que eles treinam, você sabe? No Júlio de Lamare. Não, no Maria Lenk. Maria Lenk. O Júlio de Lamare, ele tá voltando por agora, que eu tô sabendo ali, né? Então acho que vai ter mais alguns atletas por ali, mas ele é mais focado no social. Legal. Essas cidades, então, tem o Sul. O Sul é Novo Hamburgo, Porto Alegre? Não. Só tem Palhoça. Né? Palhoça, Santa Catarina. Do lado de Florianópolis. Certo. Aí, hoje a gente tem muito poucos, né? Vamos lá aproveitar. São Paulo. Tem Florianópolis, tá tendo a prática. Em São Paulo, que tem no Pinheiros. Somente o Pinheiros? E Campinas. O Semanal de Cultura Artística. Aí a gente tem aqui em Brasília, que a gente tem no Centro Olímpico e Paralímpico do Gama, na Universidade de Brasília, no Colégio Mackenzie e no antigo DEFER, que está parado agora por conta das obras que vão fazer. E tem no Pará, né, em Belém do Pará, João Pessoa, na Paraíba, e é isso. Isso é muito poucos locais de prática. É impressionante, né? Por exemplo, Minas Gerais, que é um estado... grande, né? Poderia ter alguma piscina lá. Tem o Clube do Exército, o Clube Militar, eu acho que a gente foi fazer um show de militar, acho que legal. Essa tendência seria interessante mesmo se conseguisse dar essa divulgação maior, né? Nós tivemos, né, na última Olimpíada, né, agora que foi em 2021, né? Que foi o Cauã, né? O Cauã, ele é cria, né, do Gama, né? Exato, cria nossa também, né? A gente gosta de falar isso ali, que ele começou desde do zero com a gente. Palma mesmo, é muito legal quando você vê né? O Cauã, para quem não sabe, ele começou no Gama, e aí, né, o técnico, obviamente, o olheiro lá, falou assim, não, esse cara ele pode ir lá pro Centro de Excelência da UNB, e acabou que ele tá arrebentando. Pegou uma final, né? Ele foi, acho que 11º? Décimo. Ele foi em 10º ali, ele pegou uma final, olha que legal, né? O que eu fico muito orgulhoso de falar isso, assim. Eu também fico. Que ele tá, assim, o que eu conversei com ele antes de, enfim, quando ele tava começando a aparecer, né? Eu falei, pô, né, moleque, eu quero que você acabe com todos os meus resultados o quanto antes, porque eu não quero ficar sendo lembrado que o Hugo ainda, o melhor resultado deu em 30 anos e deu o Hugo, não, né? Pelo contrário, eu quero
né, eu quero que os meus resultados sejam vencidos o quanto antes, claro, legal. Porque é sinônimo de um bom trabalho que a gente está fazendo. Claro. Que bom, né? Porque você está lá. Outra coisa, como é que é essa evolução? Me explica um pouco, para mim e para o pessoal. Os mais antigos, que você via, né? Saltando no de ferro, olhava assim e tal, e aquelas batidas de costas, de barriga, seja lá como for. E agora, com a quantidade de equipamentos, a quantidade de tecnologia que vocês têm, né? Com câmera saltando, cama elástica, né? Na altura na altura do chão, o trampolim com os flocos de espuma. Conta como é que foi essa transição e qual é a diferença, assim? É impressionante como o pessoal era, no sentido de ir na piscina 10 metros de altura e fazer salto, e agora todo um processo, passo a passo, calma, não precisa ir para lá agora, vamos treinar primeiro aqui 50 vezes. Conta como é que é isso aí pra gente. Essa questão da estrutura, né, vamos colocar no geral assim, sim, claro. É super importante para o desenvolvimento do atleta. Né? Primeiro porque a gente não tem a necessidade de arriscar o atleta, cair de barriga, cair de costas. A gente sabe que isso é natural, vai acontecer, né? Quando o atleta fala que está com medo e tal, a gente fala, né? Tipo, ó, fica tranquilo. Se você está com medo de cair de costas, de barriga, você vai cair. Né? A gente só pode tentar evitar. Aí... Só tomar um gole aqui. Claro. Pit stop. Aí a necessidade de o pessoal de se jogar lá de cima, né? Para chegar no assunto de se machucar. Não tem essa necessidade assim de arriscar o atleta à toa. Né? Então a gente tem meios para conseguir treinar o atleta de forma mais acelerada e mais produtiva, que é a cama elástica, o força de espuma, né? A plataforma no seco também, né? A parte seca. Sim. Então você pega ali para o atleta fazer uns 30, 40 saltos ali de 1 metro, por exemplo, que é o trampolim mais baixinho, ele vai fazer, sei lá, em 1 hora mais ou menos. Uns 30 saltos, mais ou menos, por aí, 30, 40 saltos. Na cama elástica, você põe lá ele em 1 hora, ele faz 120 saltos. Ou seja, então, a gente já está falando ali em acelerar o aprendizado quase em 3 vezes já. Então, é isso, né? Então, a gente trabalha muito bem a técnica, porque, né, quanto mais apurada está a técnica, quando transfere isso para a água... E essa técnica sempre o básico, né? É o comecinho, aquela coisa, né? Você vai da plataforma de 1 metro, você lá dá um pulo em pé, 50 pulos em pé, depois um em pé carpado, em pé grupado, um exemplo. Isso, exatamente. Depois daí você vai pro mortal, né? Enquanto que num trampolim você, né? Nossa, mergulha, pala, chuta, aquela coisa toda. Exatamente, Então a aceleração realmente foi a diferença é muito forte, né? Isso, e enfim... E o próprio desenvolvimento da modalidade também, né, vamos botar ali em 80, a modalidade estava lá embaixo. Né? Em 90 já deu um pulo de qualidade muito grande. Em 2000 já e agora está num outro boom, assim, que... né, eu até agradeço que eu já estou fora agora, que hoje os saltos estão... Né, na minha época, por exemplo... fazer 4,5 de frente já era uma coisa, né? Uhum. Assim, cara, quem fazia 4 voltas e meia para frente já estava assim, muito na frente dos outros. Né? Hoje em dia, você não consegue... pegar uma final se não tiver um salto. 4,5. Exatamente. Aí, né, então, você chegou a realizar esse salto? Cheguei. Esse foi um tabu muito grande, assim, né? Porque quando eu comecei criança, era, né, você aprendia, né, tipo, 1,5, duplo e meio, triplo e meio. Eu não tinha o 4,5. O 4,5 veio depois que eu já estava velho. Hoje em dia a criança não, a gente já ensina já para ela, já desde criança, que ela tem que fazer 4,5, então é natural. Então ela vai rodar 1, 2, 3, 4, pronto, acabou, e é isso. Então não tem esse tabu que eu tive que vencer. Porque, né, no esporte, né, no salto, assim, além de ter saltos difíceis, tem que ser bem executados, né? Isso, exatamente. Não adianta nada você colocar um salto difícil e cair mal, aí a nota vai lá embaixo, né? Porque o grau de dificuldade de cada salto é estipulado, né? E o 4,5 é um dos mais altos. Exato. Né? É um esporte, eu costumo falar um pouco isso. O salto não tem muita estratégia, né? Tipo, não tem aquela, tipo, não, eu vou mais devagar aqui. Você tem que fazer o mais difícil que você conseguir, mas... Bem feito. Mas tem que fazer bem feito. Tipo,
E eu diria que nem isso é uma estratégia, é uma questão de inteligência. Exato. Né? Porque se você vai colocar um salto difícil que é de barriga, não vale a pena. Porque o grau de dificuldade vai ser somado pela quantidade de notas que você tem, né? Se são 5 juízes, tira maior a menor, soma as 3 e aí multiplica pelo grau de dificuldade. E é um esporte puramente de repetição, né? Impressionante, né? É um esporte assim, parou uma semana, 2 semanas... Você fica... Tem muita gente que me pergunta isso, e aí você vai lá de vez em quando, dá uns pulinhos e tal. Te perguntar isso. Aí eu falo, cara, o salto é muito ingrato, não é menosprezar os outros esportes, mas você pega um vôlei, futebol, né, basquete, você vai lá, você joga uma partida, uma pelada, né, e tal, O salto não é isso. Salto você vai lá, dá 3 pulos na água, já era. Se você não machucou, já tá bom. Você sabe muito bem como é isso. Você vê que o teu físico tá bem e tal, você não engordou, você não ficou com esse negócio de alimentação e tal, porque geralmente todo mundo vai, né? Todo mundo quando para de saltar, engorda, assim, ou pelo menos fica, né? Você manteve, como é que foi isso aí? Eu perdi muito músculo, com certeza, né? Eu era bem mais forte, mais definido. Mas a gordura... Não tô, né, acho que eu tô bastante bem, agora eu tô, na verdade eu tô sempre naquela de voltar, né, então eu volto, fico uns 2 meses fazendo atividade física, aí acaba que eu paro e volto de novo. Exato, porque é exatamente isso, né, o nível de exigência era muito forte, então assim, o seu corpo estava preparado para o alto rendimento de saltos ornamentais. E aí você faz alguma coisinha, ele fica pedindo, cadê aquilo lá? Não tem mais? Aí ele começa, né? Metaforicamente falando, desculpa. É mais ou menos isso, né? Exato. Eu sinto muita falta, assim, né, de fazer exercício. Então, que eu pedalo, eu vou na academia, é o que eu tenho feito. Acaba que eu fico um tempo, às vezes, sem fazer, mas às vezes porque viajei e tal, aí, né? Acaba deixando passar. E eu tenho a vantagem, você conhece bem meu pai, né? Meu pai se esconde atrás de poste, então... Meu querido Vicente, um abraço para você, Vicente. É magrinho, gente boníssima. Aí ele me ajuda também nesse sentido. Né? Legal. Um pouco da sua vida pessoal. Como é que tá? Você tá solteiro? Tô solteiro. Solteiro, tranquilo? Solteiro. Né? Não teve essa... Não, tô solteiro, já fui casado, separei e tal, agora eu tô na pista. Tá na pista, como diz todo mundo, né? Que bacana. E tem vontade de ser pai? Né, quando eu estava casado, a minha ex-mulher chegou a ficar grávida e tudo, mas a gente acabou, né, que perdeu. Que pena. E hoje eu tô, enfim, tem que arranjar uma mulher primeiro, né? Claro. Não quero sair um filho por aí. Assim, com certeza, né? Mas eu tenho vontade, sim. Eu acho que, assim, exemplo que a gente tem dos pais, né? Você fala muito do seu pai, da sua mãe também e tal. Eu falo também muito dos meus pais. E assim, é impressionante, né? Não é o fato de você fazer um filho sem pai, sem mãe. Né? A família tem que ser constituída, né? Eu penso dessa forma. Até porque a criança que está vindo não tem culpa de nada, né? Tá querendo, né, ser o teu pai e a mãe por perto, né? Isso que é uma coisa importante, é uma coisa legal. Você fez alguma coisa... vamos lá. O que você... na sua cabeça que você está agora, né? Você está com quantos anos? Desculpa, Hugo. Vou fazer 38 esse ano. 38 esse ano, legal. Então, assim, a nossa diferença é um pouco mais do que 8 anos, tá? Você, assim, nesse momento agora, trabalhando nos saltos ornamentais, né? Trabalhando na administração lá do Instituto, né? Da CBD, Confederação Brasileira, né? Dos saltos ornamentais. O que você, agora, com a experiência que você tem, faria no momento que, em algum momento no passado crucial que você não fez? Em que situação, por exemplo? Eu devia ter ido tentado melhor o quádruplo meio. Um exemplo assim, seja qual for, que agora na sua cabeça está boa. Porque eu fiquei feliz de ouvir você falar que na 4ª Olimpíada o seu mental foi uma coisa absurda. Até para controlar suas dores e tal. Né? Se tivesse isso talvez no primeiro, né? Porque a gente vai adaptando as experiências, né? É complicado falar sobre isso. Às vezes o cara tá super bem, mas uma lesão pode tirar uma concentração, seja o que for, né? Então, ou seja, o que você faria agora, nesse momento, que antes você não fez? É difícil falar, assim. Na verdade, assim, dá para falar, mas... eu acho um pouco injusto, assim, porque... É muito fácil, né? Falar o que eu... Agora, né? Exatamente agora, que já passou. Não é um arrependimento, não é isso, mas é consciência, é consciente.
O que eu falo, pô, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje com 12 anos de idade. Eu vi exatamente isso. Menos, é isso, né? O que é impossível, né? O que é impossível. Assim, né, falando nesse sentido, né, e olhando para tudo que aconteceu, eu teria começado a me dedicar mais cedo, treinar mais forte, tá mais focado assim, em fora do Brasil do que no Brasil, por questão que eu falei de cultura, né, da gente colocar né, o gringo sempre acima da gente, que a gente nunca vai alcançar, não, pelo contrário, né? Se a gente começar a acreditar né, e colocar isso na nossa cabeça de que não, né, eu sou o melhor, né, eu sou eu que isso vou ganhar. É uma coisa que você falou, né? O brasileiro tem aquela cabeça de achar que não é tão bom quanto os outros, né? Yes. Quando a gente vai lá para fora competir, a gente percebe isso, né? Eu falei, pô, mas tal, né? Talvez chegar lá com a cabeça já direta, objetiva, com o peito inchado. Exatamente. Orgulho, né? E falou, eu sou bom. Então, isso é uma coisa que, né, sabendo disso e olhando, né, para trás, dentro da pergunta que você falou, é uma coisa que a gente tenta mudar a realidade lá dos atletas que hoje a gente trabalha. Ou seja, escutar os mais velhos, escutar os experientes, escutar os nossos pais, né? Aquela situação que você escuta. Com 12, 13 anos, às vezes você entra por aqui, sai por ali, mas tá lá fazendo, tá curtindo e tal, né? Porque assim, é aquela coisa, né? Você entrou nos saltos meio que mandado pelos pais, né? Mas assim, você curtia, você achava barato, né? Uhum. E a forma como você via os saltos era muito legal, até o momento que começou a ficar sério. Aí, você viajou, pô, que legal, tô viajando de avião, isso aqui é legal. Eu posso ser mais sério ainda, né? Então, ou seja, talvez agora, consciente, isso poderia ter feito um pouco mais cedo, apesar que você viajou com 11 anos, né? Foi. As experiências que eu tive foram muito bacanas. De repente, né, o que eu mudaria, assim, era no sentido de a dedicação mesmo, né? Porque, né, o Giovanni fala muito isso. Pô, eu não sabia que o Hugo ia ser olímpico, eu não sabia que o Ricardo, né, tinha qualidade, que o César também, que a Silvana ia ser olímpico. Então, aquela coisa, como assim, né? Pô, então você está trabalhando ali com esporte de alto rendimento e você é como aquela... então você não acredita nos atletas que você... no potencial dos atletas que você tem. Ou seja, não, pô, então a gente tem que estar aqui para ralar. A forma bravo, né, dele, de dar, né, bronca na gente, né, talvez é a maneira de ele colocar a gente, olha, você pode ser muito bom, mas vamos tentar fazer o que tem que ser feito, né? Isso é uma coisa muito, muito, muito importante, né? Muito legal. Você é um cara feliz? Sou, com certeza. Não tenho a menor dúvida disso. Que bom. Olhando para essa câmera aqui, Hugo, deixa uma mensagem aí para quem está escutando a gente, seja qual for o tipo de mensagem que você quiser. Não, acho que primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho sobre saltos mentais, um pouquinho de mim, relembrar um pouco de algumas histórias, mas, né, como recado eu deixaria para acreditar, né? Acho que acreditar sempre e tentar fazer sempre o certo, ajudar o próximo, que todo mundo que seguir esse caminho vai estar né, só mandando energia boa aí e as coisas vão começar a acontecer. Opa! Hugo, muito obrigado, eu que agradeço a sua presença, tá? Pessoal, é isso, hein? Até a próxima, valeu!